Vamos então começar o nosso terceiro bloco, trabalhando o requisito da inicial, segundo o qual o autor terá de manifestar o seu interesse ou não interesse em comparecer a uma audiência. Sabrina, que audiência seria esta? Veja só, o 334 do CPC passa a regulamentar uma audiência que pode ser de conciliação ou mediação e que serve para a tentativa de um acordo, de um ajuste de vontades. Essa audiência de autocomposição que é um gênero e que se revela pela resolução do conflito através de um diálogo, pode se desdobrar em conciliação e em mediação, na medida em que o Código trouxe como uma das suas premissas a própria ideia de estímulo a essa autocomposição. Ocorre que, atenção a esse momento do bloco, a audiência que serve para que as partes se resolvam através de uma solução consensual será, em regra, designada. Então, logo se receba a inicial, se designará a audiência de autocomposição. Ocorre que, em duas circunstâncias, o CPC aponta a possibilidade que essa audiência não se realize. O que é que isso tem a ver com petição inicial, Sabrina? Tudo. Em duas hipóteses, o CPC aponta a possibilidade de que a audiência não se realize e, dentre estas hipóteses, de acordo com o parágrafo 4º do 334, que você pode passar um marca-texto, não use cor específica nenhuma, serão as seguintes. Ambas as partes manifestem desinteresse em comparecer à audiência. Naquelas circunstâncias em que o autor declare na inicial que não tem interesse, somada à manifestação do réu que a gente vai conferir, será apresentada em petição escrita, no prazo de até 10 dias da data da audiência, a gente então viabiliza o cancelamento da audiência. O autor disse que não quer ir, o réu também disse que não quer ir, será o caso de providenciar o cancelamento da audiência. Agora, Sabrina, vem cá. Se uma parte disser que não quer ir, e a outra disser que quer ir ou se omitir, o que é que acontece? A audiência será realizada. A audiência será realizada e a parte que não comparecer, sem alegar justo motivo, será sim penalizada. Logo, quando ambas as partes expressarem o desinteresse, manifestarem o seu não, a audiência será cancelada. A outra hipótese se dá pela própria natureza do direito. O Código diz quando o direito não admitir a autocomposição. Que tipo de direito seria este? Indisponíveis? Não necessariamente. Há diversos, há um cabedal de direitos indisponíveis que admitem, sim, a autocomposição, alimentos, verbas trabalhistas e outros tantos. Só mesmo pela natureza, pela essência do direito, quando incompreensível a autocomposição em temáticas, por exemplo, relacionadas à capacidade, como é que eu vou fazer um acordo sobre a minha capacidade se ela precisar ser limitada? Vínculo biológico. Como é que a gente faz um acordo sobre vínculo biológico? Eu não estou lhes dizendo que não há possibilidade de reconhecimento voluntário de paternidade. Não é isso. Eu estou lhes dizendo que seria, no mínimo, estranho designar uma audiência de autocomposição para convencermos Marquinhos, nosso cinegrafista, que ele é pai, que ele deve ser pai. Que proposta seria feita a ele? Seja pai, meu querido, é tão bom, ou não seja pai. Nossa, você vai ver o quanto custosa será essa tarefa. Nessas circunstâncias, a audiência sequer será realizada. E, naquelas hipóteses em que ambas as partes digam que não tem interesse, também se providenciará o cancelamento da audiência. Ponto. Agora, vamos trabalhar. O autor deverá declarar a sua intenção pela realização ou não da audiência. Nas turmas pretéritas, muitos dos nossos loucos anteriores me questionaram. Mas, Sabrina, se a banca não disser nada, o que é que eu menciono? Você simboliza. Se no enunciado a FGV não disser o autor não tem interesse ou o autor tem interesse, você vai simbolizar esta informação. Como? Declara o autor que
Olha, aqui você deixou o espaço. Aqui fica a lacuna. Interesse na audiência não tem, na verdade, tem, né, interesse, não tem ou tem interesse na audiência de autocomposição. Você vai deixar em aberto essa informação para que depois ninguém venha lhe dizer, olha, você manifestou ali um interesse e eu acho que você acabou se lançando no identificação. Então, a gente se afasta dessa possibilidade. Fato é que, vamos fazer um balanço rápido, nós endereçamos, cuidamos do endereçamento. Na sequência, combinamos de pular, está nascendo o nosso esqueleto, uma, no máximo 2 linhas, para seguirmos com a qualificação completa das partes. Em meio a essa qualificação completa, a gente vai também atender às prescrições do artigo 287. Na sequência, a gente vai conferir, não é que necessariamente a gente vai inserir, conferir gratuidade judiciária. Não sendo o caso, a gente vai simbolizar o recolhimento de custas e vai também conferir se é ou não o caso de prioridade de tramitação. Prioridade de tramitação nas hipóteses do 1048. Para os idosos, assim compreendido por lei, além do 1048, a gente não vai dispensar, quando a questão versar sobre eles, a matéria do Estatuto do Idoso. A 10.741 de 2003, 10.741 de 2003, traz uma série de disposições, inclusive matéria processual para as demandas envolvendo os idosos, que serão assim considerados por um critério objetivo. Agora, endereçamos, qualificamos, faremos, né, quase não sai, faremos as conferências relacionadas à gratuidade, à prioridade de tramitação. Na sequência, a gente vai trazer o tópico dos fatos. Depois a gente vai seguir para os fundamentos jurídicos. Fundamentos jurídicos. E trabalharemos os pedidos. Nesses pedidos, a gente vai destacar a procedência do nosso pleito, a gente vai fazer referência à citação do réu e a gente vai ainda fazer a referência à opção do autor acerca da audiência de autocomposição. Nós vamos trazer a indicação dos meios de prova, sempre mencionando que a gente vai comprovar as nossas alegações por meio de provas em direito admitidas, em especial. Aí a gente vai fazer menção àquilo em que especial a gente quer trazer em matéria de contexto probatório. Além da indicação dos meios de prova, a gente vai trabalhar a questão relacionada ao valor da causa. Valor da causa. E, por fim, turma, encerramento. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, sempre no gênero masculino, acompanhado de reticências ou AB reticências. Em meio ainda aos pedidos, eu quero chamar atenção a 2 detalhes. Você vai, nas hipóteses do artigo 178, vamos colocar sobre a forma de observação 178, checar aquelas causas que são de intervenção obrigatória do Ministério Público. O Ministério Público, nós sabemos, exerce uma função essencial à promoção da justiça. No processo civil, poderá assumir 2 distintas posturas, 2 distintas funções, como queira chamar. O Ministério Público pode assumir a função de parte e pode assumir a função de fiscal. O que é que você vai lembrar? Todas as vezes que você se deparar com quaisquer hipóteses do 178, 178 fala em incapazes, fala em interesse público, fala em interesse social, 178 fala em conflitos coletivos pela posse da terra. Naquelas hipóteses do 178, será obrigatória a intervenção do Ministério Público. Nos pedidos, não precisa abrir um tópico, nos pedidos, nós vamos cuidar de assinalar a intimação pessoal do Ministério Público, tendo em vista a sua intervenção obrigatória.
0,2, 0,3 garantidos nos pedidos. Além disso, você tem que requerer a condenação da parte contrária. O nosso CPC regula custas e destaca que o autor antecipará, exceto se beneficiário da gratuidade judiciária, as custas iniciais, caro pra caramba o processo judicial brasileiro, que ele irá pagar as despesas oriundas dos atos que o juiz determinar de ofício, que o Ministério Público requerer, mas o próprio Código diz, ao final, o vencido, parece uma visão de futuro, devolverá ao vencedor todas as despesas que tem antecipado. Ou seja, é possível que, em sendo procedente o pleito do autor, ele tenha devolvidas todas as quantias relacionadas às despesas que ele tenha efetuado, sem prejuízo da fixação de honorários, que estão previstos no artigo 85, honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, o CPC destaca que será o vencido condenado a reparar ao devedor todos, né, os custos que ele tem antecipado. Como é que você vai formular esse tópico? E onde é que você vai formular? Nos pedidos, não existe uma ordem imposta, mas eu particularmente te recomendaria trazer esse item antes dos meios de prova, de modo que você iria destacar, requer ainda a condenação do réu no pagamento das custas e dos honorários. Aí você tem que especificar. Como assim honorários? Honorários advocatícios, sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC. O artigo 85 regula toda a matéria dos honorários. Inclusive, disciplina a sua natureza, o seu percentual de fixação, passa a permitir a fixação de honorários não apenas em sentença. Ali você, no parágrafo 1º, vai encontrar a disposição que permite a fixação de honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução resistida ou não, e até mesmo nos recursos. É daí que surge a figura dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Queridos, vamos agora repassar a matéria. Repassar essa matéria, inicialmente com algumas recomendações sobre a qualificação das partes, sobre pontos do pedido, e aí eu volto com o checklist para análise da estrutura da petição inicial. Para bem iniciarmos esse ponto, o que acontece? Vamos trabalhar. Se o autor não possuir todos os dados do réu. Numa questão subjetiva, a banca pode te fazer esse questionamento e você vai responder com segurança que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 319, se o autor não possuir todos os dados do réu, pedirá o auxílio ao juiz. Juiz que está vinculado ao princípio da cooperação. Juiz que tem o dever de cooperar com a parte autora. Mas de que modo? Oficiando órgãos, a Receita, para fins de obtenção desses dados. Então, naquelas circunstâncias em que o autor não possuir todos os dados do respectivo réu, poderá se valer do auxílio do juiz, parágrafo 1º do 319. Além disso, há perceptível ampliação das exigências quanto à qualificação das partes, quando a gente compara os dois textos, o CPC de 73 e o CPC de 2015. No entanto, os parágrafos 2º e 3º do 319, se você estiver com o seu VAD aberto, vale conferir, o meu está ali, já eu pego. Há referência àqueles requisitos que seriam mesmo, vitais para a petição inicial. Não estou dizendo que os outros não seriam obrigatórios, mas vitais para
não compreender o indeferimento de uma petição inicial, o CPC diz: o juiz não indeferirá a inicial, mesmo a falta de requisitos de qualificação das partes, se for possível citar o réu. Me diz aí, conversa comigo, o que é preciso para citar o réu? Seu nome e seu endereço. O que significa dizer que dentro de um contexto de uma questão subjetiva, você vai responder que se na inicial há dados para a realização da citação, não será caso de indeferimento da inicial. O parágrafo 3º também faz questão de sinalizar que não será indeferida a inicial pela ausência de requisitos de qualificação. Vamos conferir na tela. Se a obtenção de tais informações tornar impossível, código aposta alto. Quem não tem endereço eletrônico vai lidar como com essa situação? Veja, tornar impossível ou ainda excessivamente oneroso, às vezes é difícil suportar este custo, não é? Excessivamente oneroso o acesso à justiça. Eu, inclusive, comento aí com você que eu entendo super positivas essas disposições, especialmente no cotidiano forense, logo mais vocês estarão advogando e vão ver isso na prática, na medida em que essas disposições revelam de forma inconteste a primazia do julgamento de mérito. Primazia do julgamento de mérito, que é uma disposição fundamental do nosso sistema processual brasileiro. Vencemos mais esse ponto, etapa a etapa, firmes e fortes. Vamos juntos. Sobre o pedido, o que é que eu quero te lembrar? Pedido é a pretensão. E sobre pedido, eu selecionei 5 recomendações para a nossa segunda fase, especialíssimas. Você vai formular pedido a pedido, vai cuidar de especificá-los. E a gente precisa, então, aqui conversar um pouquinho mais sobre ele. No mapa didático e colorido, nós vamos lembrar que o pedido ou pedidos, né, serão, em regra, certos ou certo, que é um pedido certo. Pedido expresso. Expresse os pedidos. Agora, não nos esqueçamos que numa questão subjetiva, você vai observar o 322. Sabrina, eu marco como 322? Pode ser de verde. 322 assinala que, em regra, o pedido será certo, mas que há alguns pedidos que, mesmo que não estejam expressos, serão considerados. São os chamados pedidos implícitos. Excepcionalmente, autorizam-se pedidos implícitos. Quais seriam eles? Juros, correção monetária. Além dos juros da correção monetária, despesas da sucumbência. E atenção. Juros, correção monetária, despesas da sucumbência, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais. Turma querida, mais uma vez, momento importante do nosso bloco. Sabrina, você está querendo me dizer, então, que se eu não pedir na minha peça a condenação do réu, da parte contrária, ao pagamento dos honorários, eles ainda assim vão considerar na minha peça? Não te disse isso. Na tua peça, você tem que ser o mais completo possível. Você está demonstrando para o teu examinador que você tem total habilidade para advogar. Numa questão subjetiva, é que, por vezes, ele quer trabalhar o conhecimento acerca dessas peculiaridades. Pensemos assim, dessas miudezas. Logo, observe o 322, especialmente para uma subjetiva. Considerar-se-ão, mesmo que implícitos honorários advocatícios? A resposta é positiva. Assim também os juros, as disposições relacionadas à correção monetária e as demais despesas da sucumbência. Esta é a primeira recomendação. A segunda é a de que o pedido deve ser interpretado à luz da boa-fé. A boa-fé é uma norma fundamental do nosso sistema, boa-fé objetiva, diga-se de passagem, e que reflete o pedido. O nosso legislador trouxe o clamor da necessidade de interpretarmos este pedido à luz da sua respectiva boa-fé. Não bastasse refletirmos o pedido à luz da boa-fé, não nos esqueçamos que ele deve ser interpretado enquanto postulação em seu conjunto. No todo, tem que se interpretar o pedido como um todo à luz dessa respectiva e já muito citada boa-fé.
que mais que a gente vai lembrar sobre pedido? É possível acumular pedidos? Será que eu posso somar pedidos? Lá vem aí mais uma dica de Sabrina, e a resposta é positiva. Normalmente, na nossa segunda fase, a gente acumula pedidos. Dano material, dano moral, obrigação de fazer, mais uma reparação, mais a fixação de uma disposição em termos de multa. Pois é, a acumulação de pedidos está disposta no artigo 327. E o 327 estabelece requisitos para acumulação de pedidos. O juiz deve ter competência para todos os pedidos acumulados. Além disso, os pedidos devem ser compatíveis entre si e o procedimento deve ser adequado para todos eles. Competência, compatibilidade entre os próprios pedidos e o procedimento deve ser adequado para todos eles. Na hipótese em que a gente tenha pedidos acumulados de procedimentos diferentes, adota-se o procedimento comum. É a recomendação, é a ordem do CPC. Tudo bem? Para finalizarmos este momento pedido com Sabrina, vamos agora falar da alterabilidade da demanda. O que é que a gente chama? O que é que eu compreendo por alterabilidade da demanda? Até que momento eu posso alterar um pedido? Na verdade, esse questionamento reflete a regra segundo a qual eu possa ou não possa alterar os meus pedidos e até quando eu poderei lidar com essa realidade. O artigo 329, você pode conferir também no seu vade-mecum, e eu queria estudar ele com você, aponta que o autor ele será livre para acrescentar pedidos até a citação. Até a citação, o autor será livre para acrescentar pedidos. Após a citação, observado o limite do saneamento, que é a fase da estabilidade. Sabrina, não sei o que é saneamento, vai aprender. Não te desespere. Respire e não pira. Até a citação, o autor é livre para acrescentar pedidos. Após a citação, observado o limite do saneamento processual, que é o momento da estabilidade da demanda, acréscimo de pedido sujeita-se à aceitação do réu. Depois que ele for citado, só será permitido o acréscimo de pedido se ele consentir. O que você vai concordar comigo é mais difícil, né? Eu fico imaginando a cena de um réu que esteja tão evoluído, não é? Eu brinco com vocês, tão evoluído espiritualmente, que vai dizer, claro, acrescente, por que não? Só mais um pedido, acrescente à vontade. Fato é que após a citação, a gente deve lembrar que o réu deverá consentir. E ainda que contemos com o seu consentimento, será indispensável observar o limite do saneamento processual e da estabilização da demanda. Vencidas as disposições, eu trouxe no seu material da aula 1, as referências do respectivo pedido, daquelas disposições relacionadas à cooperação, a não indeferimento da petição inicial. Vamos reforçar a estrutura da inicial? Sim. Trouxe aqui um esqueleto para a gente voltar a referir a didática sequenciada na construção do que eu chamo de construção do passo a passo das nossas peças. Primeiro item do seu esqueleto será construir o endereçamento. Endereçamento, como já vimos, ao juízo competente. Aprendemos e estamos tranquilos que há duas opções. Utilizamos o modelo clássico com excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, ou ao juízo de direito da. Neste endereçamento, a gente, em regra, se dirige para o juiz de primeiro grau, porque ele tem competência originária, com algumas exceções, por exemplo, a ação rescisória. A gente identifica a competência material. E aqui eu tenho uma boa notícia. Normalmente, a FGV aceita endereçamento ao juízo cível. Mas não é que eu estou lhes dizendo que você vai endereçar todas as peças ao juízo cível. Se a questão versa sobre família, enderece à vara de família. Ocorre que a banca acaba aceitando as duas opções, porque ela compreende que, por estarmos no exame unificado, dificilmente conheceremos
as normas de organização judiciária daquele local. O que serve de justificativa para que a gente traga uma atribuição material de competência mais ampla. A minha recomendação sempre é endereçar de acordo com a matéria. Família, consumo, cível, registro público e assim sucessivamente. Identifique o critério material de competência e o critério territorial, levando-se em consideração, como a gente já tinha conversado, as regras que estão dispostas nos artigos 53 a 46 do CPC, nesta ordem, que vão disciplinar, por exemplo, que para uma demanda que tenha por objeto um acidente de veículos ou envolvendo aeronaves, é competente o domicílio da vítima ou o local do acidente, a sua escolha. Entende? Ademais, uma linha mais seguro pular, né, para evitarmos aí qualquer discussão sobre identificação de peça ou qualquer outra firula que o nosso examinador possa querer trazer para nós. E pular depois de pular dessa linha, você vai seguir para a qualificação. Na qualificação, a gente vai trazer ali as disposições dos nomes, profissão, estado civil, bem como CPF ou CNPJ, e-mail e endereço das partes, bem como as referências do procurador usando o gênero masculino. O que eu não posso deixar aqui de passar é que a gente percebe que em muitos modelos há referência à nacionalidade. Sabrina, o que é que eu faço? Ponho ou não ponho nacionalidade? Ela é facultativa. Sabrina Dourado, brasileira, advogada, casada. Então, não há nenhum prejuízo de que você faça referência também à nacionalidade. Trouxe esses itens, lembrar, vou até destacar aqui, lembrar de conferir gratuidade ou a disposição sobre custas e de sinalizar prioridade de tramitação. Depois, narre os fatos. Quando eu digo aqui não perder muito tempo, não é que você vai fazer um tópico irresponsável, mas seja sintético, você não vai copiar, né, em 3 páginas o enunciado, até porque você não pode criar dados. Você não pode acrescentar informações. Eu recomendo que você traga de 3, no máximo 4 parágrafos. Destaque ali a relação, a causa e a consequência. O que é que aconteceu, em que cenário a gente está, quando é que deu o problema e quais são as consequências do que você realmente pretende. Agora, trouxe os fatos? Capricha, capricha, capricha muitíssimo no tópico do direito. Esse tópico do direito pode receber 3 nomenclaturas. Quais seriam essas 3 nomenclaturas? Você vai chamar o tópico do direito ou dos fundamentos jurídicos, ou você vai trazer o tópico do mérito. Então, você traz o tópico dos fundamentos, do mérito ou do direito. E aqui você vai mencionar quais são os artigos, quais são possíveis súmulas que servem de sugestão para a sua tese. Há pouco, nós estávamos checando a súmula 385 do STJ, segundo a qual não há dever de reparação para aquele sujeito que já tem uma inscrição devida e que, em meio às inscrições devidas, se depara com indevida. Você tem, por exemplo, num tema maravilhoso, uma questão que envolve a imagem. A gente tem entendimento do STJ sobre a reparação de uma circunstância, né, de uma ocorrência em que a imagem tenha sido publicizada sem a respectiva autorização. Então, qual é o fundamento? Por que você vai chegar àquele respectivo pedido? Traga aqui os dispositivos, traga possíveis súmulas e não te esquece. Sempre que houver qualquer disposição de urgência, a gente deve trabalhar e bem esse tópico. Urgência, que é uma espécie de provisória, sobre a qual a gente vai falar mais já já. Urgência é uma espécie de provisória que vai se subdividir em 2 espécies, a antecipada e a cautelar.
Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso.